exclusivo. O Gazeta Alerta traz agora mais informações sobre o caso da morte do adolescente durante uma confusão supostamente causada por conta de pensão alimentícia. Nossa equipe ouviu o pai, a mãe da vítima e o delegado responsável pelo caso. Reportagem completa na tela agora com Rose Lima. Olha, depois de toda a repercussão da morte do Pedro Henrique, nós tivemos acesso à família. Você vai ver aí a entrevista do pai, né? A entrevista do pai no momento em que ele fala que ele não estava devendo a pensão alimentícia, porque ele diz que tinha um cartão de um benefício de R$600 que ficou em posse da mãe, e diz que não presenciou também a cena de agressão contra o filho. Porque sempre eu paguei a pensão direitinho pro meu filho. Quando eu saí de casa, tinha um benefício, né, do governo, fala de R$600, né? Quando eu saí de casa, eu dei esse cartão para ela. Vai usar como se fosse uma pensão das crianças. Aí como é que ela disse que eu nunca paguei a pensão com meu filho? Segundo informações do pai, não foi o Pedro Henrique que foi até ele, mas sim um enteado, um outro irmão mais velho que é filho somente da mãe. E eles teriam ido cobrar aí uma botija de gás, uma carga de gás, porque não tinha gás para cozinhar em casa. E a partir daí, então, começou uma confusão que foi generalizada, que segundo o pai, ele não viu o que aconteceu, não participou e não sabe, inclusive, quem foi. Observe o momento que ele diz que ele não sabe quem agrediu o filho. Ela tá falando que quem foi lá na minha casa foi o meu filho, né? Meu filho me cobrava pensão, mas meu filho nunca foi lá em casa. Quem foi lá em casa foi o filho dela, que é meu enteado, o João Vitor. Foi conversar comigo, minha esposa estava lá dentro de casa, ele chamou ela, perguntou se ela estava lá, eu falei, não, ele não está aqui, ele saiu. Aí ela foi, me ligou, eu voltei e conversei com ele. Aí ele começou lá a me xingar, me esculhambar, e a confusão estava rolando lá embaixo, que era fora da minha casa, era mais longe um pouco, uns 150 metros. Aí tá, terminamos lá. Aí eu desci lá pra baixo. Quando eu cheguei lá embaixo, o meu filho já estava estirado no chão. Aí essa mulher que eu tô com ela agora pegou meu filho, colocou no braço, ficou reanimando ele até o SAMU chegar. Eu nem vi quando quem bateu nele, nem nada não. Quando eu cheguei lá, o menino já estava no chão e ela discutindo lá com o pessoal lá da rua lá. Olha, agora nós vamos conversar com a mãe do jovem. Ela está aqui sentada, gente, ela está na base de medicamentos, ela está chorando bastante. A gente conversou muito aqui para ela conceder essa entrevista, se ela estivesse bem. Ela não está, mesmo assim ela quer falar. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para a senhora é com relação a essa questão dos alimentos, que ele disse que ele deixou o cartão com a senhora, mas a senhora me mandou, por exemplo, via WhatsApp, um monte de fotos de supermercados e comprovante de que esses R$600 que ele diz, todo era utilizado para comprar alimento para as crianças. Inclusive o Pedro Henrique está nas fotos, muito feliz, com o carrinho cheio de comida. Era R$600, mas não era ele quem dava, era o governo. Esse cartão existe, está comigo, porém esse cartão ele não deu voluntariamente, eu tive que tomar dele. Ele é pedreiro, ganha R$700, 750 por semana. Tu soma quanto que dá por mês. São 2 filhos que com ele. No caso, ele tem outros, né? Outros filhos também. Olha, o meu relacionamento com o Cláudio, tem pessoas na rede social me criticando. A gente tem que escolher os pais dos filhos da gente. É verdade, quando eu casei com ele, ele era um homem bom, trabalhador, porém de um tempo para cá ele tem se tornado uma pessoa inútil, imprestável, inclusive para os filhos. Procede a informação de que da última vez que vocês se separaram, ele chegou a furtar dinheiro seu quando ele fugiu? Sim, ele saiu da minha casa numa sexta-feira, por volta de 4 horas da madrugada, me roubando 750. Eu tenho umas conversas via WhatsApp com a minha filha. Como a minha filha utiliza meu aplicativo,
para fazer Pix. Quando eu liguei para ela de manhã para informar, ela disse: eu já sei, mamãe. Ele passou o cartão numa farmácia e ele fez o uso desse dinheiro, R$750. Eu tenho uma bolsa rasgada, eu tenho como provar. Com relação ao dia que aconteceu toda essa situação da agressão do Pedro Henrique, ele afirma que não viu quem agrediu, que não sabe, que não estava próximo, que era distante na rua. A senhora que correu para salvar os seus filhos, ele realmente estava distante ou ele poderia ter impedido? Rose, a partir do momento que o João Vitor e a Laiane chegaram até a residência onde ele está morando para pedir uma ajuda do gás, e houve uma discussão entre ele e o João Vitor, que a esposa do Pato interferiu, já era ali para ele ter agido, ter posto meus filhos para dentro do quintal, da onde ele estava morando, e ele ter me ligado para que eu tirasse meus filhos dali. Porque o João Eduardo Sobral, por onde eu morei, todo mundo sabe, a mãe que eu sou. Eu tenho 7 filhos por opção, mas os meus filhos são as pessoas maravilhosas, quem conhece sabe. O João Vitor tem 18 anos, mas trabalha desde 8 anos de idade. Inclusive com ele ensinou meu filho a trabalhar. Ele deixou o Pato agredir meu filho, ele deixou a esposa, ele deixou uma tal de Luciana, que é a irmã dela, bater na minha filha. A Laiane, que ainda conseguiu me ligar, quando eu cheguei no lugar, a situação já estava bem complicada. Em nenhum momento eu reagi contra a casa inteira, eu me humilhei, eu me redimi, porque ali no momento eu sabia que a vida dos meus filhos estava nas minhas mãos. Eu só queria sair dali com vida com meus filhos. Eu passei em frente à quadra de bicicleta bem rápido, o Pedro Henrique percebeu que tinha algo errado e me acompanhou. Se eu tivesse visto o meu filho me acompanhado, eu tinha impedido dele ir, até porque os meus filhos me obedecem, os meus filhos são as pessoas boas, obedientes. Então deixa eu entender uma coisa, o Pedro Henrique sequer foi cobrar ou pedir ajuda dessa botija de gás. E ele chegou no local quando os seus outros filhos estavam conversando com o padrasto. E ele foi agredido pelas costas com capacete por um outro indivíduo. Ele nem tinha ido lá. Rose, dos meus 7 filhos, o Pedro Henrique, desde pequenininho, o Pedro Henrique sempre foi um menino muito educado, muito tranquilo. Você só falava com você se você falasse, só comia se você desse. O Pedro Henrique não sabia de nada, o Pedro Henrique morreu sem saber de nada, Rose. Simplesmente o Pedro Henrique chegou no lugar e viu a situação da mãe desesperada, tirando os irmãos daquela situação. Ele não falou nada, simplesmente ele ficou em pezinho na beira da rua, olhando a situação. Eu não consigo esquecer, Rose, a cena daquele indivíduo levantando o capacete por trás, dando na cabeça do meu filho. Meu filho podia estar ali como qualquer uma outra pessoa, e inclusive tinha muita gente na situação, no lugar do crime, que não fizeram nada, que me conheciam. A polícia demorou a chegar demais, o SAMU demorou demais. O próprio pai não queria me dar o telefone para eu chamar para pedir socorro, foi pedir várias vezes. A atual companheira dele lá, ela foi mais simpática do que o pai, porque ela sentou no chão, colocou meu filho na perna. Enfim, o pai é totalmente omissão de socorro, no meu ponto de vista, e de outras pessoas que viram lá, que depois vieram falar com a gente. Até cheguei a questionar que eu, como mãe, se eu visse uma mãe numa situação daquela, a situação não era minha, mas eu ia me envolver, porque era uma mãe leoa brigando pela vida dos filhos com uma manada de hiena em cima. Gente, como a gente ouviu a família, a gente também foi ouvir o delegado Alcino da DHPP, Delegacia de Proteção e Homicídio à Pessoa, e o delegado é o responsável por esse caso. E ele fala com detalhes a respeito do que vai acontecer, inclusive se o autor da capacetada que culminou na morte do jovem já foi identificado. Agora, Rose, a intenção é que a gente localize, né? A gente está pegando alguns outros dados, né, para confirmar essas investigações. Algumas perícias também vão ser necessárias, mas preliminarmente a autoria está identificada, sabemos as circunstâncias também que aconteceu, e a ideia agora é acionar o Poder Judiciário, até porque não encontramos ainda esse autor dentro dos seus endereços oficiais.
Então, o que a tendência que aconteça é que a gente vá buscar esse rapaz com medidas mais gravosas, inclusive em qualquer estado da federação que esteja, por esse ato de irresponsabilidade, né, de atingir um menor aí, um adolescente, mas com a complexão física diminuída, e ainda tentar continuar a agressão mesmo após esse ato de violência, né, não sendo impedido de continuar pela mãe do menor que conseguiu intervir naquele momento. A Polícia Civil vai continuar, o trabalho é esse o dia a dia, mas a autoria está identificada e agora concluir essas investigações para encaminhar no período hábil. Pegando o seu gancho que falou que o indivíduo ele foi impedido com a chegada da mãe. Esse indivíduo que a gente já confirmou a informação realmente é parente da que seria a madrasta, né? A atual esposa do pai do adolescente. A informação e a revolta da mãe, delegado, é que o pai e outras pessoas maiores, inclusive a própria madrasta, teriam visto e nada fizeram para evitar as agressões violentas contra o jovem, que inclusive a informação é que após a capacetada teria já caído no chão convulsionando. A revolta dessa mãe é essa, porque segundo ela, os filhos foram lá para pedir uma carga de gás. Para esse pai, doutor, que não chegou a defender o filho, não interviu, pesa alguma coisa? Com certeza, há responsabilização penal para qualquer pessoa que tenha a posição de garantir a segurança, sobretudo do menor. Se ficar realmente comprovado de que teriam outras pessoas que teriam essa responsabilidade, sobretudo o pai, genitor, quem quer que seja, também esse será responsabilizado dentro do que a lei prevê. Então não vai ficar impune. A gente fala muito da pessoa que desferiu essa capacetada que deu causa, eficiente é a morte, mas pessoas que tinham o dever de impedir também podem ser responsabilizadas. Por isso que a investigação ela continua e provavelmente não vai ficar restrita só a esse autor. Ótimo, a gente vai continuar acompanhando esse caso, Gabriel, que realmente causou aí muita comoção, causou muita revolta em algumas pessoas. A gente já tem várias informações de que era uma família realmente que tinha problema, já tinha separado, a mãe tinha medida protetiva contra esse pai e aquelas confusões que acontecem no seio familiar que quando separam, alguns pais esquecem. Você deixou a mulher, você deixou o marido, mas você é pai e você é mãe e há de se respeitar o direito dos filhos. A gente vai continuar acompanhando aqui essa investigação até o final para ver realmente todo o resultado aí. A gente espera, não vai trazer o jovem de volta, mas a gente espera realmente que justiça seja feita, porque é o tipo de caso, Gabriel, que causa realmente comoção popular. As imagens são de Madison Oliveira, Rose Lima, para o Gazeta Alerta. Que tragédia, né? A gente fica até paralisados diante dessa história. Difícil de acreditar, né? Que o pai vê o filho sendo agredido, não faz nada. Eu não gosto muito de expor a minha opinião, mas na entrevista eu vi o pai tão frio, né? Em nenhum momento ele se preocupou, ele falou sobre o filho que perdeu. Estava até mais preocupado em acusar a ex-esposa do que falar sobre a situação do filho, né? Que história que mostra como nossa sociedade está desestruturada. Olha só a foto do jovem, do João Pedro, menino, 13 anos, todo o futuro pela frente. Corta o coração de quem é pai, de quem é mãe, de acompanhar uma história dessa. Uma carga de gás, por causa de uma carga de gás, pagamento de pensão. Meu Deus do céu, o pai deve... A primícia de um pai que é separado, que tem filhos, quando ele recebe seu saláriozinho, a primícia dele deveria ser de coração e não por obrigação. De primeiro de tudo, antes de pagar a conta, antes de pagar até o dízimo. Não, deixa eu separar o dinheiro aqui do meu filho. Primeiro a sua família, primeiro o dinheirinho do meu filho, que eu vou manter o meu filho, depois vem o resto. Ai, porque uma separação, você se separa da sua esposa, do esposo, mas não dos filhos. Os filhos, devemos carregá-los como cristais para o resto da vida.